O vento sopra lento, trazendo o cheiro seco da terra rachada. O sertão se estende até onde os olhos alcançam. Ondas de calor tremulam no horizonte. O sol é um disco branco e cruel, queimando a pele, ofuscando a visão. Você acorda com o som distante do bater de tambores improvisados e vozes que se misturam ao farfalhar do vento. São orações, mas não soam calmas. Há uma pressa nelas, um medo. A poeira gruda no suor, os lábios estão secos, a garganta arde. À sua frente, casebres de barro e madeira se espalham. Entre eles, homens e mulheres se movem rápido, carregando baldes d'água, sacos de grãos e velhas espingardas enferrujadas. Você percebe, não está numa vila qualquer, está em Canudos, o lugar que o exército jurou apagar do mapa. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí agora? Sejam bem-vindos ao Fogueira Sonolenta. O vento sopra lento, trazendo o cheiro seco da terra rachada. O sertão se estende até onde os olhos alcançam. Ondas de calor tremulam no horizonte. O sol é um disco branco e cruel, queimando a pele, ofuscando a visão. Você acorda com o som distante do bater de tambores improvisados e vozes que se misturam ao farfalhar do vento. São orações, mas não soam calmas. Há uma pressa nelas, um medo. A poeira gruda no suor, os lábios estão secos, a garganta arde. À sua frente, casebres de barro e madeira se espalham. Entre eles, homens e mulheres se movem rápido, carregando baldes d'água, sacos de grãos e velhas espingardas enferrujadas. Você percebe, não está numa vila qualquer. Está em Canudos, o lugar que o exército jurou apagar do mapa. O ar é pesado, não por fumaça, mas por tensão. Um menino passa correndo, segurando um pedaço de pano molhado. Ele o leva até uma das casas, onde uma mulher de cabelos desgrenhados senta-se no chão abanando o rosto. Ela olha para você. Os olhos parecem cansados demais para a idade. Lá no alto, sobre uma colina, ergue-se a igreja de taipa. Paredes simples, mas que parecem guardar algo sagrado. É ali que Antônio Conselheiro costuma falar. Você lembra de ter ouvido seu nome antes. Dizem que ele é um profeta, um líder, um homem que desafia o governo. E promete um sertão justo, onde os pobres terão paz. Mas paz é a última coisa que você sente. O chão treme de leve. Não é um terremoto. São passos, muitos, distantes ainda, mas cada vez mais próximos. Alguém grita lá fora. O exército está vindo! E então, tudo muda. Homens largam o que estão carregando e correm para buscar armas. Velhas espingardas, facões, pedaços de ferro. Mulheres se reúnem formando grupos. Algumas para rezar, outras para preparar comida, outras para lutar. O som dos passos se mistura ao tropel dos cavalos. E ao longe, você vê a poeira se levantando, como uma nuvem marrom que engole o horizonte. O cerco começou. Agora está mais alto e mais cruel. A poeira que o vento levanta se mistura ao suor e cola na pele como uma segunda camada. Os sons são confusos. Há orações sendo murmuradas, crianças chorando e ao longe um eco metálico, armas sendo carregadas. Você caminha devagar pela rua de terra batida, sente o chão quente, quase vivo, como se respirasse junto com a ansiedade das pessoas. Homens se reúnem em torno de uma carroça quebrada, usam um madeirame para improvisar uma barricada. Não há muros altos em Canudos, só coragem e fé. O conselheiro ainda não apareceu. Dizem que ele está na igreja, de joelhos, rezando, pedindo força. Não para vencer, mas para resistir. O tempo parece se arrastar. O exército ainda não entrou, mas já está perto o suficiente para que você sinta no ar, o peso da presença deles. O calor é sufocante.
A água é pouca. Cada gole é um ato calculado. Uma mulher passa por você com um cântaro. A água dentro chacoalha e parece um tesouro. Ela não olha para os lados, segue firme, como se cada passo fosse parte de uma promessa. Um menino, talvez 10 anos, carrega uma espingarda maior que ele. O olhar não é de criança, é sério, pesado. Você escuta um estalo seco, depois outro. Não é madeira, não é pedra, é pólvora. O primeiro tiro foi dado, e o silêncio, que reinava antes, se parte em gritos. Mas, estranhamente, aqui dentro, ninguém corre em pânico. Os passos são rápidos, mas contidos. A respiração é curta, mas firme. Canudos já sabia que esse dia chegaria, e agora não havia mais volta. O céu, antes tão aberto, parece mais baixo, mais próximo, como se quisesse cobrir tudo. Você percebe, o cerco não é só físico, é também no espírito, no coração. E enquanto o sol começa a descer, você entende que a noite será ainda pior. A noite chegou, sem pressa, mas também sem piedade. O céu, antes queimado de sol, agora é um manto negro. E as estrelas parecem mais distantes do que nunca. O vento esfriou, mas não traz alívio. Ele sopra carregando o cheiro acre da pólvora. E o pó da terra ainda dança no ar, mesmo na escuridão. Você está sentado perto de uma pequena fogueira. A chama é baixa, para não ser vista de longe. O crepitar da lenha é quase o único som constante. Ao redor, sombras se movem lentamente. Homens vigiam, com armas apoiadas no ombro. Outros rezam em silêncio, olhos fechados, lábios mexendo sem som. Lá no fundo, o uivo de um cão corta o ar. E depois, o silêncio volta. Mas é um silêncio quebrado. Há passos em algum lugar distante. Talvez do lado de fora. Talvez mais perto. Você sente o corpo mais leve por causa do cansaço. Os músculos estão frouxos, mas a mente não consegue descansar. De vez em quando, um clarão distante risca o horizonte e logo depois o som seco. Tiros de advertência, ou talvez de aviso. Uma mulher passa carregando uma tigela de barro. Dentro, um caldo ralo, feito com o pouco que restou. Ela oferece e você percebe que ali, no meio do medo, ainda existe cuidado. Ao longe, dentro da igreja, a voz do conselheiro ecoa, baixa, grave, falando sobre resistência, falando sobre fé. Você olha para a escuridão além das casas e sente como se o sertão inteiro estivesse olhando de volta. O cerco já não é apenas do exército, é da noite, do tempo e do próprio silêncio. E quando a brisa muda de direção, trazendo o som de tambores distantes, você entende que essa é só a primeira noite e que muitas outras ainda virão. O dia começa, antes do sol nascer. O céu ainda é um tom profundo de azul escuro, mas já guarda, lá no horizonte, uma faixa dourada, que cresce, lenta e silenciosa. As galinhas ciscam na poeira. O cheiro de fumaça fria das fogueiras apagadas flutua pelo ar. Alguns poucos ainda dormem enrolados em panos finos, mas a maioria já está de pé. Não por escolha, mas por necessidade. O calor do dia não espera. Você vê um grupo de homens junto a um poço raso. O balde sobe, pesado, mas não com água cristalina. O líquido é turvo, amarelado e quente. Mesmo assim, cada gota é disputada. Ao lado, uma criança enche um pote pequeno. Ela segura o recipiente como quem carrega um segredo. Olha para os lados e corre. A igreja de Taipa continua sendo o coração de Canudos. O som da voz do conselheiro ecoa pela manhã. Frases curtas, pausas longas, palavras sobre fé e resistência. Mas lá fora, o exército também desperta. Do alto de uma elevação, você enxerga pontos escuros se movendo. Cavalos, homens e as barracas que parecem multiplicar. O cerco está mais fechado que ontem. A cada hora que passa, o ar parece mais pesado, o calor mais denso.
As ruas de terra batida se enchem de passos. Alguém carrega um saco de milho, outro leva um feixe de lenha. Uma mulher aperta contra o peito um bebê adormecido. O som de um disparo ecoa ao longe. Não atinge ninguém, mas é um lembrete. Eles estão lá, vigiando. Ao meio-dia, o sertão é um forno aberto. O chão racha, o ar ondula. A poeira sobe com cada passo e nunca desce por completo. Você se senta à sombra curta de uma parede. Fecha os olhos por um momento e sente o gosto seco da boca. A língua áspera. Perto dali, um grupo divide um prato de feijão ralo. Comem devagar, quase em silêncio, como se mastigar rápido pudesse fazer o alimento acabar antes da hora. O tempo não passa como nos dias comuns. Aqui, ele se arrasta. Cada minuto parece se alongar, e ao final da tarde, você percebe que o segundo dia ainda não acabou. O sol começa a cair e a luz amarela se mistura ao pó suspenso no ar. O vento muda de direção, traz o cheiro distante de pólvora e o murmúrio abafado de vozes que não pertencem a Canudos. A noite virá outra vez, e com ela o medo e a incerteza de quem vive cercado e não sabe quantos dias ainda restam. A noite chega mais quente que a anterior. O céu ainda parece o mesmo, mas o ar não. Ele é pesado, denso, quase difícil de respirar. As estrelas brilham, mas fracas, como se também estivessem cansadas. A lua, fina como a lâmina de um facão, paira sobre o sertão. Sua luz prateada escorre pelas paredes de barro e desenha sombras longas no chão. Você caminha devagar, passando por pequenas fogueiras baixas. As chamas dançam, mas sem alegria. Elas tremem, como se soubessem que não deveriam estar ali. O cheiro de fumaça se mistura ao de suor seco e ao leve odor metálico de armas mal limpas. Perto da igreja, um grupo de mulheres prepara um caldo fino. A panela chia, mesmo com pouco dentro. O vapor sobe e desaparece no ar quente. Crianças se amontoam num canto, olhos pesados, corpos moles. Algumas ainda seguram pedaços de pano, como se fossem brinquedos. Lá fora, além da escuridão que envolve Canudos, há sons, baixos e constantes. Um ritmo abafado que poderia ser o vento, ou passos. Os homens que vigiam olham para o horizonte com mais frequência do que ontem. As mãos apertam com força o cabo das armas. O olhar é fixo, mas há algo de inquieto neles. Você se senta próximo a um muro de pedra, encosta as costas, fecha os olhos, mas logo os abre de novo. O silêncio do sertão não é como o silêncio de outros lugares. Ele não é vazio, ele é cheio de coisas que não se mostram. Um estalo quebra o ar. Pode ser um galho ou um tiro abafado. Ninguém sabe, mas alguns levantam a cabeça, olham, esperam. Nada. Só o som distante de um cavalo relinchando. E então, de novo, o vento, trazendo consigo uma poeira fina que gruda na pele e no pensamento. O conselheiro não aparece esta noite. Dizem que ele está recolhido, orando sozinho. Alguns dizem que sonhou com sangue, outros que ouviam um aviso. Ninguém sabe ao certo, mas no fundo todos sentem que esta noite é só o prenúncio de algo maior. Você respira fundo, olha para o escuro e entende que no cerco o inimigo não é apenas o homem armado, mas o tempo e o silêncio. O terceiro dia começa antes da luz. O céu ainda guarda o cinza da madrugada, e o vento, dessa vez, vem fraco, quase inexistente. O ar está parado, pesado, carregado de poeira que nunca assenta. O canto dos galos não é uniforme. Alguns cantam tarde, outros cedo demais. É como se até eles tivessem perdido a noção do tempo. Você caminha pelas ruas estreitas. A terra batida está marcada por passos apressados e por rastros fundos de rodas de carroça. No poço, a fila é maior. Os rostos são mais duros, as conversas menos frequentes. Uma mulher segura uma cabaça vazia. Ela olha por um momento, como se esperasse que, de repente, a água aparecesse. Mas não aparece. Um menino tenta carregar um balde. Tropeça. Parte do líquido se derrama.
O silêncio que segue é pesado demais para algo tão pequeno. A comida está diminuindo. Ao lado da igreja, 3 homens abrem um saco de milho. Contam os grãos com os olhos, não falam nada. O calor chega mais cedo. O sol mal se levantou e já queima. Você sente o suor escorrer pela nuca, grudar na camisa, misturar-se à poeira fina, formando uma película áspera na pele. As crianças estão mais quietas. Algumas brincam com pedaços de madeira, outras simplesmente observam. No meio da rua, 2 homens discutem. A voz sobe, mas logo um terceiro intervém. Não é hora para brigas, não aqui. Lá fora, o exército continua imóvel, apenas observando, como se esperasse algo, como se soubesse que a espera, no fim, será a arma mais cruel. Ao meio-dia, a sombra das casas é curta. Você se abriga sobre um pedaço de pano estendido. O calor é sufocante. A boca seca. O estômago pede alimento. Mas, em Canudos, os pedidos já não são feitos em voz alta. Eles ficam guardados no olhar, ou nos lábios fechados. A tarde avança, e o vento finalmente retorna. Mas ele não traz alívio. Traz o cheiro distante de pólvora e o som abafado de madeira sendo arrastada. Talvez estejam construindo algo lá fora. Talvez preparando o próximo passo. O dia termina com poucas palavras. E quando a noite chega, você entende que o cerco não é feito apenas de armas e soldados, mas de dias iguais que vão consumindo lentamente a esperança de cada um. O 4º dia. Não começa com silêncio. Ainda está escuro e já se ouve o som de cascos, lentos, pesados. Vem de longe, mas a terra treme um pouco sob os pés. Você se levanta. A respiração fria da madrugada toca o rosto e pela primeira vez sente o ar carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. As ruas de Canudos ainda dormem, mas algumas portas já se abriram. Homens saem devagar, espiando para fora, olhos estreitos, mãos firmes no cabo das armas. Do alto de um morro, um vigia aponta. Sua mão treme. Do horizonte, luzes se movem. Pequenos pontos dourados que dançam e somem atrás das dunas e pedras. Não é o brilho da lua, nem de estrelas. São tochas. O exército está se movendo. A manhã chega devagar, mas a claridade não traz alívio. Revela à distância homens alinhados e mais atrás algo grande. Madeira, troncos amarrados, rodas pesadas, máquinas. O som delas é grave, um ranger lento que parece morder o chão a cada volta. Você sente o peso dessa visão no estômago. Não sabe se é fome ou medo. Dentro de Canudos, o movimento aumenta. Mulheres carregam baldes, homens reforçam muros de pedra. Crianças são levadas para o centro da vila. O conselheiro surge ao meio-dia, o rosto cansado, a barba grisalha, os olhos fixos no chão. Ele fala pouco, diz que a terra é deles, diz que o sertão não será tomado. Mas sua voz está mais baixa, e por um instante ele parece hesitar. O calor da tarde se mistura ao calor da espera. Ninguém fala de fuga, ninguém fala de rendição. Mas a presença do exército agora é como uma sombra constante. Ao cair da noite, o vento muda, traz o cheiro de ferro queimado e o eco distante de martelos batendo em ritmo lento. Algo está sendo preparado. E no fundo, todos em Canudos sabem que o 4º dia foi apenas o último de um silêncio que não vai voltar. A noite está densa, como um manto que pesa no peito. Lá fora, o silêncio é diferente. Não é o silêncio do sertão, é o silêncio dos que esperam para agir. Você sente o cheiro de terra molhada, como se a chuva tivesse caído sem que ninguém percebesse. O som distante, de rodas girando lentamente, troncos arrastados, passos firmes. O exército se aproxima. Lá dentro, em Canudos, as vozes sussurram, não de medo, mas de uma coragem calma. As fogueiras foram apagadas, as sombras se misturam,
Os olhos brilham no escuro. Você está junto deles, sentindo o coração bater forte, mas sem pressa. O vento sopra e traz o som dos tambores, os tambores que anunciam o início. Um clarão de luz corta o escuro, o som seco de um tiro ecoa. O cerco virou ataque. Mas aqui, dentro, tudo acontece em câmera lenta. Cada som é ampliado, cada gesto mais pesado. Você observa as figuras se movendo, defendendo o que resta. E então, que na guerra de Canudos não há heróis nem vilões, há apenas a luta pela sobrevivência. O primeiro clarão da manhã mal rompeu o céu, quando o som distante dos passos voltou a ecoar. Mas agora eram mais numerosos, mais firmes, como se uma onda estivesse prestes a quebrar contra a areia do sertão. Você está perto da igreja de Taipa, o coração da resistência. Os muros simples tremem com o peso da esperança e dos sonhos que ali se agarram. O ar é pesado, a poeira sobe aos poucos, envolvendo tudo como um véu tênue e persistente. Lá fora, as vozes se misturam ao som dos tambores, ritmos antigos que parecem pulsar junto ao próprio solo. Cada batida, um lembrete. A luta não acabou, ela apenas mudou de forma. Você sente o calor do sol aumentando, mas é o calor da tensão que realmente queima. Homens e mulheres se movimentam com cuidado, olhares atentos a cada sombra, a cada ruído. Uma criança segura firme a mão da mãe, os olhos grandes e silenciosos, como se já compreendessem a gravidade do momento. O tempo parece escorrer mais devagar. As horas se desdobram como uma história lenta, onde cada detalhe importa. No meio desse silêncio tenso, um suspiro coletivo atravessa Canudos. Não é um som de derrota, mas de resistência silenciosa. Você entende, então, que sobreviver ali não é apenas resistir aos tiros, mas resistir ao cansaço, ao medo, à espera interminável. E enquanto o sol sobe mais alto, você se prepara para o que ainda está por vir, sabendo que esta é apenas mais uma página na longa história do cerco ao sertão. O sol já está alto no céu. A luz parece queimar tudo ao redor. Mas dentro de Canudos, a sombra das casas ainda protege quem pode se abrigar. O calor aperta o peito e o ar parece feito de pó e silêncio. Cada respiração traz o gosto seco da terra. Você caminha pelas ruas estreitas, observando rostos marcados pelo cansaço e pela determinação. Homens que carregam armas gastas, mulheres que distribuem o pouco de água que têm, crianças que se escondem, com olhos grandes, cheios de perguntas que não têm respostas. O som distante de tambores ainda ecoa, mas agora misturado com murmúrios, com conversas baixas, com orações sussurradas. Dentro da pequena igreja, o conselheiro permanece em silêncio, os olhos fixos no chão, como se ouvisse algo que os outros não podem. Fora, a poeira levanta com cada passo, envolvendo tudo num mundo quase palpável. O tempo parece suspenso e cada momento é vivido como se fosse o último. Você sente o peso da espera, da incerteza que se instala como uma sombra, mas também sente a força, a resistência silenciosa que mantém Canudos de pé. E assim, o cerco continua, lento, implacável, até que o sertão revele o seu destino. O solo já começa a se pôr. O céu ganha tons quentes, misturando laranja e vermelho com o azul que vai escurecendo. As sombras se alongam pelas ruas de terra. O calor ainda permanece, como uma presença cansada e cansativa. Você observa um velho sentado numa pedra, as mãos enrugadas repousando sobre o joelho. Ele olha para o horizonte, onde o exército permanece silencioso, como um monstro adormecido. Perto dali, uma mulher penteia o cabelo da filha. Os dedos passam devagar, tentando distrair-se do medo que ronda o vilarejo. Um menino se aproxima, trazendo um pouco de água. O líquido escasso é compartilhado em silêncio, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ao longe, o som de passos, mais próximos do que antes. Os soldados caminham com mais frequência, como se testassem os limites do cerco. Dentro de Canudos, a fé ainda é um fio invisível, segurando todos juntos.
Mas a tensão cresce, sutil, como uma sombra que avança lentamente. Você respira fundo, sentindo o gosto seco da poeira e da espera. O cerco não é apenas uma batalha contra um inimigo visível, mas uma luta contra o tempo, o cansaço e a dúvida. E quando a noite finalmente chega, você sabe que essa história ainda está longe de terminar. O amanhecer chega silencioso. A luz tímida se espraia pelo céu, tocando lentamente os telhados de barro. O ar está carregado de umidade e esperança. Pequenos pássaros cantam, quebrando o silêncio pesado que dominou a noite. Você anda pelas ruas estreitas, sentindo o toque áspero da poeira sobre os pés descalços. Mulheres limpam panelas e preparam o pouco que resta para o dia. O cheiro de café fraco e pão seco mistura-se à terra quente. As crianças acordam, seus olhos ainda marejados de sono. Mas há um brilho diferente neles, um lampejo de resistência, de vontade de continuar. Homens consertam cercas e reparam portas, movendo-se com lentidão e cuidado, como se cada gesto fosse uma prece silenciosa. No centro da vila, o conselheiro aparece. Seu olhar, apesar do cansaço, carrega firmeza. Ele fala pouco, mas suas palavras são como pedras firmes, dando suporte para os que o ouvem. O calor aumenta lentamente e o dia promete ser longo. Você sabe que, apesar do cerco apertado, Canudos ainda guarda em si uma chama que não se apaga. O sol sobe no céu como um fogo lento. A luz quente se espalha pelas ruas de terra. As paredes de barro refletem o brilho amarelado. Você observa as pessoas se moverem devagar, cada passo medido, cada respiração marcada pela poeira e pelo calor. As crianças brincam com pedaços de madeira, fazendo o som marrir de cada objeto um mundo novo, como se a guerra fosse apenas uma sombra distante. Mulheres carregam baldes d'água, dividindo cada gota com cuidado. Os rostos estão marcados pela fadiga, mas os olhos ainda brilham com determinação. No centro, o conselheiro caminha lentamente, tocando o ombro dos homens, oferecendo palavras baixas, palavras que acalmam, que fortalecem. O tempo parece se arrastar, cada hora uma eternidade. Mas o espírito de Canudos permanece firme, como as pedras que sustentam suas casas. À medida que o dia avança, você sente a força silenciosa daquele lugar, uma força que não depende de armas, mas da vontade de continuar, de resistir, apesar de tudo. O final da tarde traz um alívio leve quando o sol começa a descer no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de rosa e laranja. O calor ainda está presente, mas a sombra cresce e com ela uma calma temporária. Você observa as pessoas se reunirem em grupos pequenos, conversando em vozes baixas, como se guardassem seus pensamentos para si. Alguns limpam as ferramentas, outros preparam o jantar simples, feito com o que resta na despensa. As crianças se acomodam em pequenos cantos, com olhos que carregam tanto medo quanto curiosidade. O conselheiro está quieto hoje, sentado perto da igreja, olhando para o céu que lentamente escurece. Há um peso no ar, uma mistura de esperança e resignação. O cerco continua, mas dentro de Canudos há uma chama que se recusa a apagar, uma força silenciosa que faz o tempo parecer menos cruel. E enquanto a noite chega, você sente que está vivendo algo que vai além da guerra, algo profundo, sobre a resistência da alma humana. O sol começa a descer, lento e pesado, tingindo o céu com um fogo que parece consumir o horizonte. A luz quente se espalha sobre as casas de taipa, lançando sombras longas e oscilantes sobre a poeira que nunca descansa no chão do sertão. Você está ali, caminhando devagar, sentindo a aspereza da terra sobre os pés, misturada à poeira que levanta a cada passo. O ar quente envolve o corpo como uma capa invisível, e cada respiração parece carregar um pouco da aridez daquele lugar. As vozes ao redor são baixas, quase sussurros. Homens e mulheres se movem em silêncio, carregando o peso de um dia que parece não terminar. Alguns se reúnem em pequenos grupos, trocando palavras que soam como preces, não apenas a Deus, mas a uma força que ninguém pode ver, mas que todos sentem pulsar no coração do sertão.
Você observa uma mulher com cabelos grisalhos, marcada pelo sol e pela vida dura, sentada em uma pedra. Suas mãos enrugadas seguram um pedaço de tecido gasto que ela passa cuidadosamente de um lado ao outro, como se estivesse costurando algo invisível, talvez a esperança. Crianças brincam perto dali, seus risos misturando-se ao farfalhar das folhas secas. Mas mesmo em suas brincadeiras, há uma sobriedade, uma maturidade que não deveria pertencer a seus olhos tão jovens. O conselheiro aparece perto da igreja, seu rosto iluminado pelo sol poente, os olhos carregando um cansaço profundo, mas também uma determinação que parece resistir a tudo. Ele fala pouco, mas quando o faz, suas palavras ecoam no silêncio da vila, atravessando corações e mentes. O calor vai cedendo espaço para uma brisa leve, que traz consigo o cheiro da terra molhada, uma promessa sutil, um alívio temporário. Mas o cerco permanece, implacável e invisível, apertando o peito de cada um ali. Você sente, na calma da tarde que se despede, que ali não há apenas uma luta por terra ou por poder, mas uma batalha silenciosa pela alma do sertão, pela vida que insiste em florescer mesmo sobre a sombra da guerra. A noite chega lentamente, como um véu que desce sobre o sertão densado. O céu vai escurecendo aos poucos, cada estrela que surge é um ponto de luz tênue em um mar de silêncio pesado. Você está ali, parado na beira da vila, sentindo o ar morno envolver a pele. O cheiro da terra seca se mistura ao aroma suave da vegetação noturna, que parece respirar junto com o vento. O som é quase imperceptível, mas você percebe o sussurrar das folhas, o croquitar distante de um grilo e o movimento calmo das sombras que dançam com a luz da lua. Dentro das casas de taipa, as vozes são baixas, quase confidenciais. Mães embalando filhos, homens limpando armas com gestos lentos, como se cada movimento fosse uma prece silenciosa. No centro da vila, a pequena igreja é um refúgio de calma. O conselheiro está lá, de joelhos, com os olhos fechados, buscando forças em um silêncio que só ele entende. Você observa e sente o peso daquele momento, uma mistura de fé e medo, resiliência e dúvida. As crianças, mesmo cansadas, ainda seguram pequenos pedaços de esperança nos olhos. Elas sabem que algo está por vir, mas não sabem o que será. O vento muda, carregando um som distante, ritmado, constante. Os tambores do exército. O cerco está longe de acabar, e a luta é muito mais do que armas e batalhas. É uma dança silenciosa entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero. Você respira fundo, sentindo a poeira e o tempo se misturarem ao redor, e entende que, aqui, sobreviver é um ato de coragem silenciosa. A noite cai lentamente sobre o sertão, como um manto pesado que vai envolvendo tudo ao redor, escurecendo cada canto, cada sombra, transformando o familiar em algo quase irreconhecível. O céu acima está limpo, mas as estrelas parecem distantes, tímidas, piscando lentamente, como se hesitassem em brilhar naquela vastidão silenciosa. O ar é quente, mas carregado, um calor que não alivia, que parece ficar preso no peito, fazendo cada respiração um esforço consciente. Você está parado à beira da vila de Canudos, olhando para as casas de taipa que se alinham, suas paredes grossas feitas de barro e palha, escurecidas pelo tempo e pelo fogo do sol. O chão de terra batida sob seus pés está seco, mas ainda guarda a marca dos passos apressados, dos corpos cansados que caminharam por ali ao longo do dia. O silêncio é quase total, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio carregado de presença, de histórias não ditas, de medos guardados a 7 chaves, de esperanças sussurradas apenas no coração. Você ouve ao longe o sussurrar das folhas secas, que se mexem com o vento suave que começa a soprar. Um grilo começa seu canto, uma pequena vida que resiste na imensidão do sertão. Mais perto, o crepitar suave de uma fogueira pequena, que lança sombras trêmulas nas paredes de uma casa. Dentro das casas, você percebe figuras movendo-se lentamente. Uma mulher senta-se em um canto, seus olhos cansados fixos em uma pequena criança que dorme ao seu lado.
Ela passa a mão suavemente pelo cabelo da criança, como se quisesse transmitir toda a calma e segurança que pode. Um homem, mais adiante, limpa cuidadosamente uma arma de fogo. Seus dedos são firmes, mas o rosto revela uma tensão que não se dissolve com o movimento mecânico. Ele olha para fora, pela janela de madeira, e seus olhos buscam algo que talvez nem ele saiba definir. No centro da vila, a igreja simples de Taipa permanece silenciosa, mas é ali que se concentra a maior parte da esperança. O conselheiro, com sua presença imponente e calva, está ajoelhado em oração, os olhos fechados, a testa marcada pelo esforço e pela fé. Você sente o peso daquele momento, como se o próprio ar carregasse o peso das preces e dos pensamentos ali reunidos. O silêncio é quebrado apenas por murmúrios, palavras sussurradas, orações que se elevam ao céu estrelado. As crianças, ainda acordadas, brincam com pedaços de madeira e restos de brinquedos improvisados. Seus risos são baixos, mas mesmo nesses pequenos sons há uma seriedade que impressiona. Eles sabem, mesmo sem entender completamente, que estão vivendo um tempo difícil, um tempo em que a inocência é moldada pela guerra e pela resistência. O vento muda de direção, trazendo consigo um som distante e constante. É o som dos tambores do exército, ritmados, insistentes, como um lembrete sombrio. Cada batida parece pulsar junto ao coração do sertão. Uma marca que anuncia que o cerco ainda não acabou. Você está uma mistura de emoções. Medo, claro, mas também uma coragem silenciosa, uma determinação que não se vê em palavras, mas que se manifesta em cada gesto, em cada olhar, em cada suspiro contido. O tempo parece desacelerar. Cada segundo se estica, cada instante é vivido em sua totalidade, como se o amanhã fosse incerto demais para ser considerado. Você fecha os olhos por um momento, respira fundo, sentindo o ar quente e poeirento preencher os pulmões. Quando os abre novamente, a noite parece ainda mais profunda, mais cheia de mistérios e possibilidades. E no meio daquela escuridão quase palpável, você entende algo fundamental. A verdadeira luta em Canudos não é apenas contra o inimigo visível, mas contra o próprio tempo, contra o silêncio, contra o medo que pode paralisar ou fortalecer. Aqui, sobreviver é resistir. Resistir no mais profundo sentido da palavra. O amanhecer surge cinza e pesado sobre o sertão. O céu, encoberto por nuvens baixas, parece pesar sobre os ombros de Canudos, como se também carregasse o fardo daquela luta. Você percebe no ar a mudança sutil, quase imperceptível, mas que penetra fundo nos corações cansados. O fim está chegando. As ruas, antes cheias de murmúrios e passos cautelosos, estão mais silenciosas agora. Os rostos têm marcas profundas, não apenas de cansaço, mas de uma aceitação silenciosa do que está por vir. O conselheiro, sempre firme, parece carregar no olhar um peso diferente, como se soubesse que o tempo estava contra eles, mas que a fé não poderia morrer aqui. O exército aumenta sua pressão, o som dos tambores ecoa mais perto, mais forte, como um coração que bate com uma urgência inescapável. Dentro da vila, os muros são reforçados uma última vez. As armas são ajustadas, os olhares se cruzam, buscando força no silêncio compartilhado. Você vê mães abraçando filhos, tentando esconder o medo por trás de sorrisos tênues. Os jovens se preparam, não com esperança, mas com uma coragem que nasce da necessidade de proteger o que resta. O calor do dia é sufocante e o tempo parece acelerar, levando com ele cada instante, cada segundo precioso. Enquanto a tarde se arrasta lentamente, você sente a história de Canudos chegando ao seu clímax. Um momento em que tudo será decidido, não apenas com armas, mas com a força da alma humana. O sol já está baixo no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados, enquanto a vila de Canudos se prepara para o que sabe ser o seu último ato. O ar está pesado, saturado de poeira e suor, mas também carregado de uma calma estranha, quase reverente.
Você caminha lentamente pelas ruas estreitas, observando os rostos marcados pelo cansaço, pelo medo, mas acima de tudo, pela determinação. As casas de taipa parecem menores, como se estivessem encolhendo diante do peso do momento, mas dentro delas a vida pulsa com força inabalável. O conselheiro está no centro da vila, seu olhar é firme, transmitindo uma serenidade que parece um escudo contra a tempestade. Ele reúne os homens e mulheres, falando com voz baixa e pausada, palavras que soam como um cântico antigo, uma promessa de resistência, de dignidade até o último suspiro. Ao redor, as pessoas se preparam. Alguns ajeitam as armas, gastas pelo uso e pelo tempo. Outros distribuem água, cada gota um tesouro precioso. Você percebe as mães segurando firmemente as mãos dos filhos, tentando transmitir calma onde não há certeza, sussurrando histórias antigas para distrair do medo. O sol começa a se pôr, lançando sombras longas que se estendem pelas ruas empoeiradas. O silêncio é quebrado pelo som distante, mas inevitável, dos tambores do exército agora mais perto do que nunca. O cerco está prestes a chegar ao fim. Mas dentro de Canudos, a chama da resistência brilha intensa, não como uma luz brilhante e efêmera, mas como um fogo que arde profundo, alimentado pela força das pessoas que ali vivem. Você sente o peso daquele momento, a mistura de dor, coragem, tristeza e esperança, tudo entrelaçado no tecido da vila. Enquanto o sol desaparece, a noite cai como um manto final, envolvendo Canudos em seu abraço silencioso. E você entende que, embora o cerco possa terminar, a história daquele lugar, daquelas pessoas, será eterna. Porque sobreviver nem sempre é apenas continuar a viver. Às vezes, é resistir com alma e coração, até o último instante. Obrigado por ficar até o fim desta viagem pelo sertão, por acompanhar a luta silenciosa e a resistência implacável de Canudos. Aqui, nas histórias que contamos, assim como na fogueira que arde na noite, a chama da memória nunca se apaga. Que você leve consigo essa luz, por mais tênue que seja, para iluminar os seus próprios caminhos. Porque, assim como a fogueira que aquece e acalma, a verdadeira resistência está em manter viva a chama da esperança, mesmo nas noites mais escuras. Até a próxima história, onde o calor da narrativa continuará a nos reunir ao redor desse fogo eterno. Boa noite e que sua alma descanse tranquila.